Vamos lá estudar sobre Cades Barneia. O que aconteceu lá em Cades Barneia? Segundo o relato de Números 14 e Deuteronômio 1, de 20 a 46, especialmente todo Deuteronômio 1, fala sobre o episódio de que o povo de Israel recebeu a ordem de Deus de tomar a terra prometida. E o povo teve dúvidas com relação a a tomar essa terra. E por isso eles começaram a questionar Moisés, Arão, e este é o primeiro erro deles. Eles acabaram pedindo que enviassem alguns espias para ver como era a terra. E foi escolhido um de cada tribo e foram conhecer, né, toda a terra prometida por ordem de Moisés e trazer os relatos, o que tinha, frutas, tudo que para que eles pudessem tomar uma decisão. Então esse foi o primeiro erro do povo de Israel nesse momento, porque contestaram a autoridade de Deus. Eles não deveriam ter esse questionamento. Aliás, nós como povo de Deus, muitas vezes não colocamos em primeiro lugar a palavra de Deus. E quando alguém faz algum comentário, sabemos que está o que é a palavra e colocamos a dúvida, colocamos a incerteza à frente do que Deus foi mencionado. E aqui foi isso. Primeiro, nem deveriam ter mandado espia, né? Colocar em dúvida a posição de Deus. Tinham que ter ido avante, a ordem de Deus era avançar, eles tinham que ter avançado. Não, primeiro tiveram essa atitude aí de mandar os espias. Os espias foram até o local, vistoriaram tudo e ao regressar, o que aconteceu? Colocaram medo no povo, a não ser Josué e Caleb, que contestou a versão deles, né? Porque eles diziam que lá a terra era maravilhosa, trouxeram lá frutas, cacho de uva que tiveram que carregar 2 homens, então era uma terra que manava leite e mel, perfeita. Mas os 10 espias falaram que eles não poderiam avançar porque os homens de lá eram fortes, eram gigantes e que eles não teriam nenhuma chance diante daquele povo. Duvidaram tremendamente do que Deus tinha feito já no passado, né? Tirou eles do Egito, fez tantas coisas maravilhosas para aquele povo, tudo pela palavra que foi dita daqueles espias, de 10 espias, eles duvidaram do que Deus tinha orientado para eles. Outra coisa, em segundo lugar, quando Israel entendeu, né, porque diante do que aconteceu dos espias, eles tiveram medo e não quiseram avançar, né? Apesar de Caleb e Josué mostrarem uma posição firme de que deveriam avançar, confiar em Deus, que Deus esteve com eles e estaria com eles ainda diante daquela empreitada, praticamente o povo, se não fosse a ação do poder de Deus, eles teriam apedrejado Josué e Caleb. E isso para Deus foi uma coisa assim que realmente deixou Deus indignado, né? A ponto dele querer eliminar totalmente, exterminar aquele povo de coração duvidoso, né? E então Moisés ele intercede, né, diante de Deus e diz assim: mas Senhor, como que o Senhor
faria isso, o que apareceria perante as nações, aos olhos dos egípcios e de outras nações, né? Achariam que Deus não teve sucesso com aquele povo, não conseguiu colocar aquele povo como era prometido de adquirir a terra e resolveu exterminar eles no deserto, né? Então é curioso a gente ver aqui que houve ainda um segundo erro da atitude do povo de Israel, porque quando eles viram que Deus profetizou que o período que foi da vistoria de 40 dias seria um dia representando um ano, então eles ficariam 40 anos, quer dizer, eles não entrariam mais na terra prometida a não ser os seus filhos. E isso causou para eles preocupação, quer dizer, eles não sentiram arrependimento, eles sentiram a mão, né, de Deus ali sobre eles, o castigo. Então tomaram a decisão de agora, né, vendo a atitude de Deus, decidiram avançar e atacar, né, os seus inimigos. Mas Deus falou através de Moisés e disse para eles: olha, não vão, porque se vocês forem, eu não estarei com vocês. E veja só, erraram a primeira vez, duvidando, mandando os espias e ficaram com medo. Aí depois eles quiseram executar sem a ordem de Deus. Deus contrariou. Mesmo assim foram teimosos, desobedientes e foram avante. E o que aconteceu? Foram fracassados, tiveram que fugir, perderam, né, homens e tudo mais. Então você veja que como o ser humano faz as coisas erradas, né, em todos os momentos. Então aqui nós temos o Moisés dizendo o seguinte: Senhor, perdoa este povo, né? Porque o mais importante no relato de Cades Barneia é que Deus sempre esteve preocupado não só com a nação israelita, mas ele estava preocupado com toda a humanidade, porque o povo de Israel era para propagar o caráter de Deus, dar o testemunho do seu poder, do seu amor, da sua salvação, né? E mostrando que quem opera isso é Deus e não os ídolos, que são objetos inanimados, né? Então a gente pode resumir a nossa lição aqui no seguinte: Moisés disse: se o Senhor acabasse com esse povo, o que aconteceria? Visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhes prometeu com juramento, matou-os no deserto? Ok, então o relato contém um tema encontrado na Bíblia e Deus deve ser glorificado. Quer dizer, pela experiência que nós vimos do povo de Israel daquela ocasião, daquela rebeldia ali em Cades Barneia, mostrou que eles se afastaram de Deus. Então, nós, como povo agora do final dos tempos, nós temos que glorificar a Deus, né? Nós, como povo, temos que glorificar a Deus, mostrar a glória de Deus, mostrar a bondade de Deus, o amor e o poder divino. Devem ser revelados através da nossa igreja, do nosso povo, pelo que ele fez, pelo que ele faz por meio do seu povo. Então, a graça, a bênção que ele nos concede, nós devemos isso propagar às pessoas lá de fora também. Nem sempre as pessoas tornam isso fácil, mas no final das contas, Deus quer ser glorificado por meio de suas ações. Meus queridos, que essa experiência de Cades Barneia não venha acontecer conosco,
mas que nós utilizemos as bênçãos, os ensinamentos, o Espírito de Profecia para glorificar a Deus, para levar as pessoas a entender o Deus maravilhoso, poderoso, né, e misericordioso que nós temos. E essas pessoas se aproximarão e teremos uma congregação forte, animada, positiva e que vai abreviar a volta de Cristo. Que Deus abençoe a todos.